São 2h10 da manhã e o chat do Tinder continua aberto na tela do celular com aquela mensagem que você digitou, apagou 3 vezes e acabou mandando só um boa noite broxa. A gente gasta tanta energia fingindo que não liga pra nada que quando alguém finalmente pergunta o que a gente quer da vida, dá vontade de fingir um desmaio na mesa do restaurante. Você tá sentado numa mesa de bar que é barulhenta demais para um papo sério, mas silenciosa o suficiente para você ouvir o gelo batendo no copo de gin tônica toda vez que a mão da pessoa treme um pouquinho. Tem aquela luz amarela de leite que joga uma sombra meio dramática embaixo do olho de todo mundo, parecendo cenário de filme francês barateado. Já passou da fase da meteorologia, já passou do papo sobre o trânsito da linha vermelha e daquele meme que todo mundo viu no Twitter na semana passada. Vocês já riram o suficiente para relaxar o maxilar, a cerveja já desceu o primeiro degrau do entusiasmo e aí, entre uma garfada desajeitada na porção de batata frita e um gole d'água, a pessoa te olha reto nos olhos e solta a frase. Aquela frase. Não é uma pergunta qualquer. Não é qual sua música favorita ou fuma. É aquela pergunta que parece um alçapão abrindo debaixo da cadeira de madeira compensada do boteco. O que você tá procurando exatamente? Nessa hora, meu amigo, o cérebro dá um cavalo de pau que chega a levantar fumaceira no piso encardido. É impressionante como a gente passa meses, às vezes anos, navegando pelo piloto automático da vida moderna, respondendo a e-mail, decidindo o que vai jantar congelado no micro-ondas, escolhendo série na Netflix por 40 minutos até desistir e dormir vendo vídeo de receita que nunca vai fazer. E aí, de repente, basta um ser humano minimamente interessante te encarar do outro lado da mesa para você perceber que você não tem a menor ideia do que está fazendo da sua própria existência, muito menos do que quer de um relacionamento. E o pior, o pânico imediato não é nem não saber a resposta. O pânico é o medo matemático de rara dosagem. Se você fala demais, se abre o coração e despeja a sua biografia emocional na mesa junto com os guardanapos amassados, você virá o personagem clássico do Ted Mosby na primeira temporada de O Primeiro Meteor Moter. Sabe aquela cena icônica em que ele olha pra Robin, no primeiro date, e logo de cara solta um "eu acho que estou apaixonado por você"? Pronto. A clássica manobra de autodestruição em massa. O cara basicamente puxou o pino da granada antes mesmo de cumprimentar a moça. É a síndrome do desespero antecipado, o medo de parecer carente, intenso, maluco, o cara que vai mandar áudio de 4 minutos às 3 da manhã, falando sobre astrologia e signos lunares. A gente tem um pavor profundo de ser o esquisito da rodada. A cultura inteira construiu um manual invisível de sobrevivência afetiva que prega a displicência como virtude máxima. O mandamento supremo da modernidade líquida é o desapego performático. Você precisa parecer sempre ocupado, misterioso, leve, descolado, alguém que flutua pela vida como se um pé na bunda fosse apenas uma brisa passageira de verão. Demonstrar vontade real de construir alguma coisa com alguém virou sinônimo de fraqueza, de carência incurável, de quem não deu certo sozinho. Então, quando a pergunta vem, a nossa primeira reação instintiva é colocar a armadura. A gente quer responder como uma ironia fina. Quer dar de ombros, sorrir de canto de boca e dizer algo como "eu tô fluindo, vendo o que acontece", que é a tradução oficial em português contemporâneo para "eu estou terrivelmente aterrorizado com a possibilidade de me machucar de novo". Então criei essa frase blindada para que você não perceba que eu choro ouvindo MPB triste no fone de ouvido voltando do mercado. É engraçado como a gente gasta uma quantidade absurda de energia tentando parecer um produto de prateleira que não precisa de manutenção. A gente edita a nossa própria história antes mesmo de contar para o outro. No Instagram, a gente recorta a foto para o feed parecer espontâneo. No primeiro date, a gente recorta a alma. Tira todas as arestas, esconde os traumas que ainda dão coceira, esconde a vontade genuína de ter alguém para dividir o boleto do supermercado e a lista de compras da farmácia. A gente quer o bônus de ser amado sem o ônus de precisar revelar onde é que dói quando apertam. O filósofo sul-coreano Byung-Chul tem uma tese que encaixa como uma luva nessa nossa agonia de balcão de bar. Ele fala muito sobre como a nossa sociedade contemporânea é a sociedade do desempenho, obcecada por positividade, eficiência e pela eliminação de qualquer alteridade real. O outro, para nós, muitas vezes deixa de ser um mistério a ser desbravado com paciência e passa a ser apenas mais um espelho ou, pior, o risco de consumo. A gente quer o amor como quem compra um eletrodoméstico na internet, que venha com garantia estendida, nota fiscal, entrega expressa e que não dê trabalho para instalar. Se a pessoa vem com defeito de fábrica, com manias esquisitas, com um passado mal resolvido ou com demandas emocionais complexas, a gente quer devolver no mesmo dia e pedir o reembolso. Só que o amor real, aquele que brota na bacia das almas entre uma garrafa de Heineken quente e uma porção de polenta frita, não cabe na política de devolução da Amazon. Ele é bagunçado. Ele fede a fumaça de cigarro e o desodorante que já tá vencendo porque o date durou 3 horas a mais do que o planejado. E a pergunta "o que você tá procurando?" é exatamente o momento em que a ilusão do controle começa a ruir.
A pessoa na sua frente não quer saber o que diz o manual de regras do Tinder. Ela quer saber se você é de verdade. Ela quer saber se embaixo dessa casca grossa de cinismo urbano ainda existe alguém capaz de olhar para o lado e dizer a verdade, mesmo que a verdade seja meio patética, meio confusa e completamente desprovida de glamour. E é aí que o nó aperta na garganta. Porque se você diz a verdade, se você assume que, sim, no fundo você queria encontrar alguém para ver série abraçado no domingo à tarde sem precisar inventar desculpa para ir embora, você sente que expôs a fratura à mostra. Você sente que virou o Ted Mosby da história, o cara que assusta os outros por excesso de honestidade. Mas se você mente, se você usa a máscara do descolado que não liga para nada, você sai daquele bar com a sensação esquisita de que foi um ator contratado para interpretar a si mesmo num filme ruim. A gente fica o tempo todo oscilando entre esses dois abismos. De um lado, o medo patológico de parecer carente e espantar quem acabou de chegar. Do outro, a solidão anestesiada de quem nunca deixa ninguém encostar de fato na ferida. É aquela hora em que a conversa dá uma esvaziada rápida, o gelo do copo já derreteu quase tudo e o garçom passa perguntando se vai pedir mais alguma coisa. A mesa fica em silêncio por 3 segundos. 3 segundos que parecem 3 horas e meia dentro de um simulador de gravidade. Você olha para o guardanapo de papel amassado entre os dedos, a pessoa ajeita o casaco nas costas da cadeira e paira no ar aquela nuvem invisível de quem está calculando exatamente o próximo movimento. É o equivalente moderno àquela cena clássica de Volta para o Futuro em que o Martin McFly precisa tocar a música certa no baile do colégio enquanto os pais dele se beijam na pista de dança. Se ele desafinar uma nota só, o futuro inteiro dele evapora e ele deixa de existir. A gente vive o primeiro encontro como se fosse um paradoxo temporal em miniatura. Qualquer frase dita com meio tom acima pode destruir a linha do tempo e fazer você sumir da foto da família daquela pessoa antes mesmo de a sobremesa chegar. E a gente tenta se proteger criando uma armadura de conversas seguras. A gente fala de logística de transporte, daquela série famosa que todo mundo finge que acha genial, do trânsito da cidade, do preço absurdo do abacate. É uma segurança tão estéril, tão limpa de riscos, que parece um consultório odontológico. Ninguém sai ferido, mas ninguém sai vivo também. Você volta para casa com a ficha técnica impecável daquela pessoa. Sabe onde ela mora, qual o signo, o nome do cachorro e a opinião mediana dela sobre festivais de música. Mas você não faz a menor ideia de como é o silêncio dela numa terça-feira quando a luz do quarto apaga e a cabeça começa a rodar. Aí é que entra o desconforto da pergunta real. Aquela pergunta que escapa à torta, sem filtro, bem na hora em que o assunto parecia morto. Não é uma entrevista de emprego disfarçada de happy hour. É um rasgo. É o momento em que a filosofia de Baruch Spinoza encontra a mesa de boteco. Spinoza dizia que a nossa alegria aumenta ou diminui na exata medida em que entramos em contato com coisas que ampliam ou reduzem a nossa potência de existir. E o que é um medo do date senão o pavor de descobrir que a pessoa na sua frente tem o poder de reduzir a sua potência só com uma sobrancelha levantada? A gente tem medo de entregar o controle. A gente prefere o controle absoluto da solidão segura à roleta russa de um afeto que pode dar errado. É igualzinho ao Neo escolhendo entre a pílula vermelha e a pílula azul em Matrix. A pílula azul é continuar no looping confortável dos aplicativos, dos encontros mornos, das respostas calculadas com 3 emojis de segurança, onde nada realmente acontece e você continua sendo dono absoluto do seu tédio. A pílula vermelha é aceitar o caos. É olhar para o abismo daquela pergunta, abaixar a guarda e arriscar parecer idiota, carente, intenso demais, humano demais. Porque no fundo, o que a gente quer não é um espelho. Ninguém quer sair com alguém que apenas repete as suas próprias piadas e concorda com a sua playlist. A gente quer um encontro. Quer o atrito. Quer o instante em que a casca racha e aparece a fenda. É por isso que dói tanto quando a resposta vem torta, ou quando ela não vem. A gente quer a promessa de que alguém vai olhar para nossa bagunça interna e não vai sair correndo para pegar o primeiro Uber. Então você paga a conta, divide no Pix sem graça, dá aquele abraço meio de lado na calçada barulhenta, sabe aquele abraço em que os peitos não encostam para não gerar mal entendido técnico? E vai caminhando até o ponto de ônibus ou entra no carro. Enquanto o motorista acelera na rua escura, a cabeça fica repassando cada segundo. Será que eu falei demais? Será que fui muito sério? Será que aquela piada sobre a minha ex-terapeuta foi um tiro no pé? A resposta nunca importa muito. O que importa é que, por 2 horas, você saiu do script. Você deixou de ser o personagem perfeito que habita o seu perfil nas redes sociais e virou gente de carne, osso e hesitação. E quer saber? É exatamente isso. É esse frio na barriga meio idiota, essa sensação de que a vida pode desandar a qualquer segundo por causa de uma frase mal respondida, que prova que você ainda está no jogo. Vai lá viver. Amanhã a pia vai estar cheia de louça de novo, mas hoje você pelo menos lembrou que é o calor de uma troca de verdade. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.